Meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja acompanhando aqui o canal Rumo ao Nada. Quero dar boas-vindas a todos os novos inscritos, inclusive aqueles que me parabenizou ontem, né? Pela maneira com que eu conduzo o canal Rumo ao Nada, de uma maneira simples, descontraída. Até eu recebi um e-mail, fiquei muito enaltecido. A pessoa fala, cara, eu não entendo como o teu canal não tem 500 mil inscritos e tal, pela qualidade do seu conteúdo, pela linguagem que você fala e tal. Olha, gente, é fácil de explicar isso, né? Que o canal, ele não é propriamente um canal de Previdência Social. Nós trazemos os temas da Previdência Social como notícia, né? Nós não somos advogados, apenas levamos o conhecimento até o cidadão. É natural que o canal não tenha o mesmo enfoque que os demais, que são especializados em previdência social. E tem outra, né, gente? Nós falamos de política aqui. Mesmo, por exemplo, se eu falo, porque hoje existem três grupos de pessoas no Brasil. São aqueles que são apaixonadas e doentes pelo presidente Jair Bolsonaro, são aquelas que são apaixonadas e doentes pelo ex-presidente Lula, e são aquelas pessoas que estão mais no centro, né, que não está nem aí para o Lula e nem aí para o Bolsonaro, né? Só que acontece que, de vez em quando eu trago uma notícia que falo, digamos assim, que a pessoa entende como esteja falando mal do presidente Lula, aquelas pessoas que são inscritas no canal ficam bravos, né? Se sentem magoados, vão lá e tesouram, né? Me exclui digamos assim, das suas inscrições, porque não gosta que critique. E a mesma situação se refere quando eu falo do Bolsonaro. Se as pessoas que são apaixonadas por Bolsonaro falam, nossa, ele é um esquerdista, não quero mais, não vou voltar mais nesse canal, e acaba excluindo a gente. Ou seja, quando nós falamos de política, a tendência é que você tenha um desgaste maior dentro da plataforma, mas eu adoro falar de política, gente. Eu gosto de política nem que eu perca inscrito, ganhe inscrito, mas é uma coisa que eu gosto. Por quê? Sempre eu falo aqui, INSS e política são duas coisas que caminham lado a lado. O povo precisa entender disso, que uma canetada lá em Brasília é o que dificulta a sua vida aqui, porque geralmente as leis previdenciárias não surgem de dentro do INSS. Não é de dentro do INSS que fala, eu vou ferrar com a vida de tal, eu vou cortar o aposento de tal. Não, gente, essas ordens vêm de cima, né? E geralmente no campo da política. São projetos de lei que muitas vezes acabam facilitando a vida do segurado, outros projetos de lei que acabam dificultando a vida do segurado, e por aí vai. Mas agora, nesse vídeo, gente, eu quero comentar sobre a questão do salário mínimo, né? Vocês sabem que a estimativa era R$ 1.039, né? Ou seja, o governo não está dando o reajuste acima da inflação, né? Para que daria um ganho real ao benefício, né? Infelizmente, o governo já está 2 anos que nós estamos vivendo isso, né? Ou seja, o salário mínimo não vai estar acima da inflação, né? Dá a impressão que ele nem subiu. Essa que é a grande realidade. Tinha estimativa de ter ido para 1.039, daí o governo abaixou a estimativa para 1.030, agora parece que vai para 1.031 reais, mas o que eu quero chegar aqui falando, gente, é como isso tudo é muito complicado, né? Você viu a alta da carne, né? A China abriu o mercado para a carne brasileira, o que aconteceu? Aquele que produz, né, os grandes frigoríficos, preferem exportar, que é um preço melhor, que daí vai faltar carne aqui dentro do Brasil. Pasme, senhoras e senhores, o aumento que foi dado na aposentadoria, no salário mínimo, né, é R$ 31, R$ 30, não vai dar para você comprar 1 quilo de carne, gente. Pensa isso. Ontem eu a simples conferência, eu andei consultando o preço da carne na cidade de Ivaiporã, e geralmente está em torno, carne assim mais ou menos, gente. Não estou falando de carne de primeira qualidade, não. Está em torno de 35 a 47 reais, né? Olha para você ver que situação. O valor do aumento do salário mínimo hoje não vai se comprar 1 quilo de carne. Se o governo continuasse adotando aquele método que a Dilma usava, que o Lula usava, que era dar o valor real ao salário mínimo acima da inflação, o salário mínimo do ano que vem seria em torno de R$ 1.050, R$ 1.052, se eu não me engano. É pouco. Mesmo se fosse na época da Dilma e do Lula, mesmo assim o salário mínimo estaria baixo. Ou seja, hoje
Hoje o salário mínimo deveria ter, no mínimo, deveria ser de no mínimo R$ 2.300, né? Porque uma grande parcela da população brasileira vive única e exclusivamente com o salário mínimo. Mas só que o que acontece? O governo não pode subir muito porque cada R$ 1 que sobe é mais de 30 milhões que ele gasta a mais, né? Porque hoje sabemos que o governo tem mais de 30 milhões de beneficiários que recebem benefício atrelado ao salário mínimo, que o governo tem que pagar, né? E isso acaba, segundo eles, né, que se subir demais, o governo não tem dinheiro para pagar. Mas é aquela velha história que eu sempre comento com vocês. Para trazer benfeitoria ao beneficiário, ao trabalhador, o governo não tem dinheiro, né, gente? Mas para pagar jantares milionários, comprar vinho do bom, esse pessoal tem. Olha, o judiciário, o legislativo e o executivo, gente, vive do bom e do melhor, enquanto aqui nós da base, como diz, da base da pirâmide, vivemos, enquanto eles comem filé, nós comemos pé de frango e ovo frito. E aí, às vezes, você analisando as redes sociais, eu vi ontem uma pessoa lá, também os caras também, é cada coisa, gente, você fica até bobo às vezes de acompanhar as redes sociais. Uma menina falando, comentando, né, sobre, agora o Bolsonaro é culpado, subiu a carne e tal, antigamente no tempo do Lula, o povo podia comer carne a hora que quisesse e tal, daí outra escreveu embaixo, pois eu prefiro comer o ovo e não ver essa petralhada no governo. Gente, os dois tá errado, né, no meu entender, né, porque o que está acabando com o Brasil é essa divisão, né? É Bolsonaro, é Lula e tal. Lembrando que, gente, a questão da carne também, se você parar para pensar, se você for analisar, se você for sincero, você sabe que não está tão ligado ao Bolsonaro. O Bolsonaro não tem tanta culpa quanto a isso, porque é a lei da oferta e da procura. Ou seja, a China abriu as portas para a carne brasileira. O que vai acontecer? Os empresários que trabalham com carne, os grandes frigoríficos, que tinham no mercado brasileiro o seu principal mercado, né? Aí se vê na oportunidade de ganhar dinheiro, o que vão fazer? É óbvio que vão exportar. E aí, exportando, é natural que falte carne aqui dentro do país e suba, né? Porque quando se tem demais, a tendência é o preço cair. Quando não se tem o produto, a tendência é elevar. Isso, é óbvio, vai abrir oportunidade para quem tiver dinheiro para engordar boi, engordar porco, engordar frango e tal, cria-se um novo negócio. E a própria ministra da Agricultura já falou, não tem como o preço da carne voltar nos patamares anteriores, porque a carne estava muito barata, segundo ela. Né? Não sei, gente. Mas é curioso, né, gente? Você há de convir comigo, você que está aí do outro lado. O aumento do salário mínimo não dá para você comprar 1 quilo de carne, gente. 1 quilo de carne boa. Você imagina a situação que nós estamos vivendo. Só que por um lado, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu recebi ontem também num comentário, uma pessoa falando assim, ela foi super sincera, eu quero parabenizar pela sinceridade dela. Ela falou assim, agradeça pelo teu salarinho, agradeça pelo pouco do aumento que vai ter, porque tem pessoas que, devido ao pente fino do INSS, que vai passar o Natal sem o seu dinheirinho, sem o seu salário, que ao invés de comer ovo, não vai poder comer nem ovo porque não vai ter dinheiro para comprar. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que perderam o seu benefício no pente fino e aquelas outras, né, gente? Estamos vivendo em tempo de recessão. O Brasil ainda tem mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, essas pessoas vão passar na pior situação no Natal, né? E é o sonho da população é do Natal poder oferecer à sua família um jantar, um almoço de melhor qualidade. Mas, infelizmente, a situação financeira do nosso país impede a isso. E eu pergunto a você que está aí do outro lado, onde vamos parar, gente? O preço da carne nessa altura, né? Nesse preço, esse preço exorbitante. O salário mínimo não acompanha a inflação, né? O salário mínimo está totalmente desvalorizado. Eu pergunto para você, até quando nós vamos aguentar essa situação? Será que
o ano que vem vai ser um ano de melhora para a população brasileira que está sofrendo tanto? Dá aí sua opinião que eu quero saber. Fui, um abraço e até a próxima.